capítulo 7, como era então o mundo, e nós vamos fazer também o capítulo 8, a sentença divina, tá? Então, o capítulo 7, ele é mais ou menos uma narrativa do que, como era, né? O planeta Terra, as subdivisões do planeta Terra, depois, né, aí avançou um pouquinho, né, caminhou aí pela raça mãe, pela terceira raça mãe. Então, tinha as divisões, e as divisões, ao decorrer do tempo, elas também foram modificando, né? Então, se vocês que estão com o livro na mão, na próxima página, vocês vão ver aí toda a divisão, né, da Terra. E aí ele vem fazendo uma narrativa. O Oriente, e aí ele vem falando, olha, o Oriente está aí divididos em A e B, e ele fala o seguinte: o Grande Oriente, continente da Lemúria, que nós vimos na aula no nosso encontro passado, ele se estendia das alturas da ilha de Madagascar para o leste e para o sul, cobrindo toda a região ocupada hoje pelo Oceano Índico, descendo até a Austrália, incluindo a Polinésia. Aí vem a B, a região central da Ásia. Então, Lemúria e região central da Ásia fazendo parte aí do Oriente. E essa região central da Ásia limitada ao sul pelo Himalaia e que se estendia para leste e Pacífico adentro. Para oeste, terminava num grande mar que subia de sul para norte, passando pelas regiões hoje ocupadas pelo Indostão, Beluquistão, Pérsia e Tartária, e terminando na região subártica. Então, a gente consegue ver quando a gente vai lá no mapa, né? No mapinha, e consegue verificar. Para quem não tem o livro, depois eu vou deixar só a título de curiosidade para vocês essa figura, tá? Deixa eu ver se está dando para ver, né? Mas eu deixo para vocês lá bonitinho, porque eu ainda não aprendi a usar as coisas, né? Mas aí eu vou deixar lá para que vocês possam verificar. Mas ele vem aqui, né, discorrendo, falando sobre. E aí depois ele entra no Ocidente. E ele divide em letra C, D e E, e ele fala que o continente formado, o Ocidente, né, primeiro é o continente formado pela Grande Atlântida, que se desenvolvia de sul a norte sobre a região ocupada pelo Oceano Atlântico, que lhe herdou o nome. A parte superior da América do Norte, que formava então dois braços dirigidos, um para o Oriente na direção da atual Groenlândia e outro para o Ocidente, prolongando-se pelo Oceano Pacífico na direção da Ásia. E ele fala, nessas duas regiões se estabeleceram mais tarde os povos da quarta raça-mãe. Então, nós viemos nessa caminhada evolutiva até a terceira mãe, e no Ocidente, a maior parte dos povos que formaram a quarta raça-mãe estavam ali presentes na América do Norte e aí no continente também formado pela Atlântida, ocupada pelo Oceano Atlântico. E aí ele vem com a letra E dizendo ao norte, um continente ártico denominado Hiperbóreo, que cobria toda a região do Polo Norte, mais ou menos até a altura do paralelo 80, sobre todo o território europeu. Essa foi a região habitada mais tarde pelos formadores da quinta raça-mãe, os árias. Então, naquela parte mais gelada, mais fria, que até hoje se perfaz, mas que não se compara a essa época, né, que era muito mais gelado, que era muito aí esse polo norte, né? Então, ali também foi habitado mais tarde, pós-quarta raça, quinta raça-mãe. Além destes 5 continentes, a tradição consigna a existência do chamado primeiro continente, terra sagrada, terra dos deuses, que era o berço do primeiro Adão, a habitação do último mortal divino escolhido como sede para a humanidade, devendo presidir a semente da futura humanidade. Como se vê, trata-se da própria capela, que após a descida dos exilados, passou a ser considerada como uma região ligada à terra, um prolongamento desta, ou seja, um prolongamento de capela, ser a própria pátria, o paraíso momentaneamente perdido,
e para onde deveriam voltar ao fim de seu exílio. Então, quando inicia-se ali a quinta raça mãe, dali sai a sede, dali vem a semente para receber para a chegada daqueles que vieram de Capela. Esses continentes a que nos referimos eram então habitados pelos homens da terceira raça, que assim se distribuíam. Então vamos lá, primeiro na Lemúria, os Hutas, homens de pele escura; na Ásia, os mongóis, de pele amarelada; na Atlântida, os atlantes, de pele avermelhada; os primitivos, que serviram de semente à quarta raça. Sem embargo dessas diferenças de cor, as demais características biológicas já descritas prevaleciam mais ou menos uniformemente para todos os indivíduos dessa terceira raça, em todos os lugares. Então, ou seja, apesar do homem, né, da terceira raça ser primitivo, aquele que usava pedra lascada, aquele que fazia o uso do sílex, que era uma rocha dura que eles usavam para fazer ferramentas, né? Ferramentas robustas e primitivas. Então, ali na terceira raça, foi também uma expansão para as demais. Mas lá na quinta é que então estava, se a gente pode dizer, que existia solo fértil para que pudesse então chegar àqueles, os capelinhos. E agora a gente passa para o capítulo 8, a sentença divina. E em meio ao ciclo evolutivo da terceira raça, cujo núcleo mais importante e numeroso se situava na Lemúria, quando nas esferas espirituais foi considerada a situação da Terra e resolvida a imigração para ela de populações de outros orbes mais adiantados, para que o homem planetário pudesse receber um poderoso estímulo e uma ajuda direta na sua árdua luta contra a conquista da própria espiritualidade. Então, veja bem, nós falamos de terceira, quarta e quinta raça-mãe, mas nós vamos dizer o seguinte, lá na terceira, apesar da quinta o solo estar todo fértil, lá na terceira já começaram as decisões superiores no seguinte sentido, olha, a Terra já caminha, já é propícia para receber aqueles que estão um pouco mais adiantados, mas estão atrasados em relação ao local onde eles encontram inseridos hoje. Então, eles vão para esse lugar, porque o avanço que eles têm estarão compatível com a vibração, mas o avanço, essa necessidade do ser, né, em desenvolvimento naquela época, a necessidade dele de viver em grupo vai fazer com que todos tornem um produto só, um produto do meio. E quando um for sobressaindo um pouco mais, a tendência é que vão avançando também, né? Então, já chegaram aí nessa nesse consenso, né? E ajudaria também esses que aqui estavam se desenvolvendo a questão da sua espiritualidade, que ainda também era muito primitiva. O avanço material era primitivo, moral, a gente nem se fala, era também escasso. A escolha, como já dissemos, recaiu nos habitantes da capela. Eis como Emmanuel, né? Então vamos ver como Emmanuel, o espírito de superior hierarquia, tão estreitamente vinculado agora ao movimento espiritual da Pátria do Evangelho, inicia a narrativa desse impressionante acontecimento. E olha lá, o que Emmanuel vai nos dizer. Há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e de virtudes. O que ele está dizendo? O que Emmanuel está dizendo? Olha, lá em Capela, tinham seres que estavam muito mais evoluídos. E aqueles que não evoluíram tanto quanto estavam, de uma certa forma, atrapalhando no desenvolver da maioria.
Vamos trazer para a Terra para que nós possamos também entender porque a Terra passa por situação similar à capela. Então, veja bem, nós hoje sabemos que a Terra está caminhando para um mundo de regeneração, para uma Terra regenerada. Hoje nós somos mundo de expiação e prova, mas nós vamos entrar nesse mundo regenerado onde o bem vai prevalecer sobre o mal, ao contrário do que existe hoje. Então, hoje, aquilo que a gente pode denominar de que é ruim, de que é mal, mas no sentido de que necessita de mais entendimento e precisam estar em um local diferente, num local que lhe dê ferramentas para desenvolver, esse local, por enquanto, não é mais a Terra. Então, eles vão precisar sair daqui, ser expurgados daqui, mas eles vão para o mundo primitivo, mas nós sabemos que o nosso conhecimento, ele não retroage, ele retarda, mas nós vamos ser colocados naquele ambiente com a mesma vibração, com coisas escassas, mas que vai fazer o quê? Com que nós possamos, através daquela escassez, daquele primitivismo, com tanto que nós temos, aprendamos a nos desenvolver. Aqueles que têm energia positiva, o que é essa energia positiva? O desejo do bem comum tende a seguir e reencarnar na Terra novamente. Então, Capela estava com essa dificuldade, né? Aqueles que vibravam negativamente estavam ali, de uma certa forma, dificultando, né, as conquistas daqueles que precisavam evoluir. E após outras considerações, acrescenta, né? Emmanuel continua. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram, né? Ou seja, em comum acordo, decidiram localizar aquelas entidades pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua. Dá-nos, pois, assim, Emmanuel, com essas revelações de tão singular natureza, as premissas preciosas de conhecimento espiritual transcendentes relativa à vida planetária. Conhecimento estes já, de alguma forma, focalizados pelo codificador, que abrem perspectivas novas e muito dilatadas à compreensão de acontecimentos históricos que, de outra forma, como aliás, como muitos outros têm sucedido, permaneceriam na obscuridade ou, na melhor das hipóteses, não passariam de lendas. Aliás, essa permuta de população entre orbes afins de um mesmo sistema sideral e mesmo de sistemas diferentes ocorre periodicamente, sucedendo sempre a expurgos de caráter seletivo, como também é fenômeno que se enquadra nas leis gerais da justiça e da sabedoria divina, porque vem permitir reajustamentos oportunos, retomadas de equilíbrio, harmonia e continuidade de avanço evolutivo para as comunidades de espíritos habitantes nos diferentes mundos. Olha, veio uma leva de gente para cá. E não era gente muito boa, não. Tinha um avanço, mas em relação a outro estava aí estagnado, parado, necessitando de aprendizado. A gente não vê isso na Terra? Quantas pessoas que você pode falar para elas 10 vezes as coisas, tá debaixo do nariz, e elas não querem enxergar. Continuam fazendo as mesmas coisas ou pior. Então, muitos desses são expurgados para onde lhe convém. Assim como nós também seremos sugados para onde a gente pertence, né? Umbral já não está naquele que o pertence? Se eu desencarno hoje, se eu for para o umbral, é porque em vida material, o que eu levava, a minha conduta já era infernal. E por isso, agora, em espírito, eu me vejo sugado para esse ambiente. Da mesma forma, essa troca, essa permuta entre planetas, entre cidades espirituais, assim também como acontece em cidades materiais. Quantas às vezes não começam a morar numa cidade, de repente vai para outra, né? Eu mesmo sou uma, eu sou nascida e crescida em Esmeraldas, mas há 15 anos eu estou em Contagem.
né? Eu cheguei num determinado lugar e lá eu não mais estou. Da mesma forma acontece com esse intercâmbio, essa troca. Olha, aqui para você não serve mais, você vai precisar ir para um lugar mais evoluído, ou glória. Ou então, aqui não serve, você vai precisar ir para um lugar menos evoluído, apesar de você ter uma evolução, mas o estado vibratório em que você se encontra hoje, por misericórdia, você não consegue aqui permanecer. Então, você vai para onde você tem afinidade, né? Ainda que, a grosso modo, para muitos possam parecer, nossa, mas aquilo ali é um inferno, mas é aquilo ali que ele está vibrando. Então, ele precisa se reconhecer diante daquilo ali para poder, então, se sobressair e entender a realidade dos fatos, ampliar o seu discernimento e endireitar-se diante desse caminho ao qual nós chamamos de vida, né? Vida eterna, vida que ela não cessa. A gente vem, volta, mas a gente permanece. Resolvida, pois, a transferência, os milhares de espíritos atingidos pelo reconhecível decisão foram notificados de seu novo destino e da necessidade de sua encarnação em planeta inferior. Isso é que é triste, né? Olha, depois de já decidiram tudo, eles chegaram e foram avisar. Ninguém desceu para a terra enganado. A misericórdia divina, ela chega e fala o que precisa dizer. Olha, em virtude do seu comportamento, em virtude do nível de entendimento que você encontra nesse momento, você vai precisar encarnar em um planeta inferior àquele ao qual você está acostumado hoje, que é Capela. Reunidos no planetério daquele orbe, foram postos na presença do Divino Mestre para receberem o estímulo da esperança e a palavra da promessa que lhes serviriam de consolação e de amparo nas trevas dos sofrimentos físicos e morais que eles estavam reservados por séculos. Então, nós estamos até hoje, né? Passando aí pelos sofrimentos físicos e morais, que isso é inerente de mundo de expiação e provas, para que nós possamos chegar a um entendimento. E agora, milênios se passaram, muitos estão aí com um desenvolvimento um pouco avançado, outros estão atrasados ainda. Agora é hora de, mais uma vez, separar o pessoal. Mas eles encontraram com o Divino Mestre, o nosso Jesus, ao qual foi-lhes dado uma injeção de ânimo e de esperança, de misericórdia, ou seja, vocês estão tendo a oportunidade de fazer diferente. Não entendam como uma coisa ruim, mas como oportunidade de crescimento. Por isso que todos nós que estamos aqui precisamos entender a nossa existência como oportunidade de crescimento, porque nós vamos chegar vitoriosos. Eu falo para minha mãe sempre que eu tenho a oportunidade. Mãe, a luta tem sido grande, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar vitoriosas. Eu não tenho dúvida disso, porque nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance. Nós estamos caminhando junto de Jesus e nós vamos chegar vitoriosos. E a mesma coisa eu falo para cada um de vocês. Eu sei que cada um tem um desafio. Eu sei que cada um passa por uma coisa diferente, seja na área da saúde, financeira, amorosa, várias outras. Uma situação difícil no trabalho. Mas quando a gente enfrenta com as mãos seguras em Jesus, às vezes até chorando, cansados. Outro dia eu conversei com a Graça, ela falou, Ana, você está cansada? Cansada, mas de pé. De pé. Né? A gente pode até cair, mas nós jamais, com a fé que nós temos, nós vamos permanecer no chão. Nós vamos levantar tantas vezes quanto for necessário em busca do nosso aprimoramento. E Jesus deu essa injeção de ânimo. Olha, da forma que vocês se encontram, por misericórdia, vocês não vão conseguir aqui permanecer devido à vibração em que estão
em que que Capela está caminhando. Mas eu tenho um lugar para vocês, ainda que difícil, ainda que doloroso, mas eu estarei lá. Eu vou passar por lá. E eu vou deixar o exemplo de que eu venci o mundo. Então foram essas injeções de ânimo que eles foram sendo, foi dado, né, uma dose que foi dada a todos aqueles. Grandioso e comovedor foi então o espetáculo daquelas turbas de condenados que colhiam os frutos dolorosos de seus desvarios segundo a lei imutável da eterna justiça. Vamos ver agora como Emmanuel, no seu estilo severo e eloquente, descreve a cena. Emmanuel nos conta agora. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência, pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres desolados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnar-se-iam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Jesus dizendo: vá, mas eu estarei com cada um de vocês. E ainda hoje nós usamos dessa premissa. Ainda hoje nós bebemos e usamos dessa frase. Jesus está conosco. Nós não estamos vendo a luz de Capela, mas nós estamos vendo a luz de Jesus. E isso nos basta. Porque o que Jesus prometeu, ele tem cumprido. Quando Jesus disse: eu vou estar no porvir, quando vocês irem, eu vou passar por lá, logo após. E Jesus cumpre a palavra. E Jesus vem e nos mostra, dentro dos 33 anos de vivência, o que é viver na Terra. Como viver. E até hoje, muitos de nós a gente não sabe, né? Mas a gente está fazendo o exercício diário da aprendizagem. E assim, a decisão irrevogável se cumpriu. E os exilados, fechados seus olhos para os esplendores da vida feliz no seu mundo, foram arrojados na queda tormentosa, para de novo somente abri-las nas sombras escuras de sofrimento e de morte do novo habitat planetário. Foram as cortes de Lúcifer, que, avassaladas pelo orgulho e pela maldade, se precipitaram dos céus à terra, que daí por diante passou a ser-lhes a morada purgatorial por tempo indefinido. E após a queda, conduzidos por entidades, por espíritos amorosos e até hoje, né, auxiliados do divino pastor, foram os degredados reunidos no etéreo terrestre e agasalhados em uma colônia espiritual acima da crosta, onde durante algum tempo permaneceriam em trabalhos de preparação e de adaptação para a futura vida, a iniciar-lhe no novo ambiente planetário. Então, eles saem de Capela, vêm para um ambiente espiritual na crosta terrestre, se prepararem para a descida na Terra, que sabe-se lá por quanto tempo. Esse tempo depende de cada um de nós.
do discernimento de cada um de nós, mas lembrando sempre que a misericórdia divina é com todos para com todos. Mas, infelizmente, uns vão avançar porque vão entender muito antes e outros vão ficar para trás. Que nós possamos hoje, nós tendo aí esse exemplo de capela, nós possamos trazer para nós onde nós queremos estar amanhã. Nós queremos ser degradados para instâncias inferiores ou nós queremos avançar? Então, se nós queremos avançar, nós precisamos trabalhar cada vez mais o nosso discernir. Nós precisamos cada vez mais focar em Jesus. Ainda que nesses tempos tem sido difícil, porque tudo está muito exacerbado, tudo está muito aumentado, mas ainda assim nós não podemos perder o foco. Lembrem-se que na escuridão existe luz e a luz é Jesus. E quando eu vibro nessa luz, eu amplio o meu horizonte, afasto a escuridão e essa luz ilumina a estrada ao qual cada um de nós precisa percorrer. Alguma dúvida, gente? Desceram, né? Desceram para a crosta, mas estão aí em preparação para as encarnações. Daqui a pouco serão todo mundo aqueles que vão para a crosta da super terra, dos lugares primitivos, vão ser direcionados para lá. Até as zonas umbralinas irão para lá, porque a terra regenerada já não mais comportará esse tipo de vibração. Que todos nós possamos continuar caminhando com Jesus. Tudo bem, gente? Deu certo, né? Valeu a pena a nossa live, nenhuma dúvida, que bom. Ah, pois é, Graça, mas sua mãe está muito bem. Aquela senhorinha baixinha, da cara amarrada, que não responde muita coisa, que quando vem, vem e dá o recado e ó, casca fora, porque não é de muita conversa. E a gente aprende a respeitar e deixar cada um seguir no seu limite, não é assim? Quando eu estive com a mãe da Graça pela última vez, ela só veio e deu aquele recado da Graça em relação à saúde dela, ao qual eu te disse, e ó, e não quis mais conversa, né? Mas está tudo bem, está tudo certo, porque a gente também às vezes não está caçando muita conversa, né? Então, está tudo certo. Que Deus abençoe todos nós. Oi, Silvia, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Vamos encerrar, gente? Jesus, obrigado pela noite de hoje, obrigado à espiritualidade amiga presente, né? Os meus companheiros que tiveram aqui comigo nessa noite, me ajudando, me intuindo, né? Tinham alguns aqui, juntamente do Roberto, me ajudando bastante a não perder o raciocínio, que eles me ajudam, viu? Não achem vocês que não me ajudam, não, que ajudam. E às vezes eu não consigo ler o texto, e é impressionante. Eu falo uma coisa e quando eu começo a ler, essa coisa está lá na frente. Nem tinha visto. Mas graças a Deus eles estão aqui me ajudando, nos ajudando, né? O tempo todo a crescer e a evoluir, que nós possamos trazer para a gente. Jesus, fiquem com todos nós nessa noite. Que todos nós possamos sentir a presença de Deus essa noite. Que todos vocês estejam em paz. Muito obrigado pela companhia e que todos nós possamos continuar seguindo essa luz chamada Jesus. Fiquem com Deus. Até amanhã no Evangelho no Lar, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, gente!